galera ilustre do YouTube! Hoje a gente vai estar aqui com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai estar aqui lendo Memórias Póstumas de Balas Cubanas. Então, bora começar? Eu vou abrir aqui. Olha que lindo, meu. Vamos abrir. Vamos lá. Gente, tô gostando da folha. Então, vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 1. Lógico. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos. A primeira é que eu não sou propriamente um ator defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não após no introito, mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira de um mês de agosto de 1869. Na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que preferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda ireparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crebe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe dei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para um Discover Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trópico, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Virão-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com Cotrim, a filha, um lírio do vale, e, tenha paciência, daqui a pouco lhes direi quem mais era a terceira penhora. Contenha-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão confusa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos entupidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia por si só. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu, desfreitaram o voo, desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo, das ruínas e dos tempos. A imaginação dessa senhora também voou, por sob os destroços presente até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir? Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas do homem, as chuvas que trambuliam nas árvores do tinhão da chácara, e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afinando lá fora. A porta de um correio. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste
do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com os ímpetos da vaga marinha. Esvai-se-me a consciência. Eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se planta, pedra, lodo, coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi mesmo menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si só. Capítulo 2. O emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear de chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu meus braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-te ou te devoro. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emblasto anti-hipocondríaco destinado a avaliar a nossa melancolia humana, a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio, que então redigi, chamei a atenção do governo por esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deveria resultar a distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que cá estou do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas de remédio, essas 3 palavras: emplasto das cubas. Para que negá-lo? Eu tinha paixão do arruido, do cartaz, do foguete da lágrima. Talvez os modestos me argumam esse defeito. Fio, porém, que esse talento não hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces. Como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. Do outro lado, ser denomeado. Digamos, amor da glória. Um tio meu, conégua de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial dos antigos terços da infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem. E, consequentemente, a sua mais genuína feição. Decide o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Capítulo 3. Genealogia. Mas, já que falei dos meus 2 tios, deixe-me fazer um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro, do ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não. Fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso bedal um filho, o licenciado Luiz Cubas. Esse rapaz, que é verdadeiramente começa a série dos meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mau tanoeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como esse apelido de Cubas lhe deixasse excessivamente a tanoaria, alegrava meu pai, bisneto do Damião, que o dito apelido fora dado a um cavalheiro, herói nas jornadas à África, em prêmios das façanhas que praticou, arrebatando 300 cubas aos morros. Meu pai era homem de imaginação.
escapou a tonoaria das asas de um calembor. Era um bom caráter. Meu pai era um digno leal como poucos. Tinha, a verdade, uns fundos de pacholice, mas quem não é um pouco de pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu a inventiva senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entrocou-se na família daquele meu famoso homônimo, o Capitão Mor, Brás Cubas, que fundou a Vila de São Vicente, onde morreu em 1592. E por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, à família do Capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros da minha família. Minha sobrinha Venência, por exemplo, o lírio do baile, que é a flor das damas do teu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que, se não antecipemos os sucessos, acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Capítulo 4. A ideia fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituirá-se ideia física. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o calvor, foi a ideia física da unidade italiana que matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como ele chamou Sêneca, e um Tito que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos 2 Césaras, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madame Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como a Messalina católica, apareceu em Gregor Vius. Incrédula que te apagou muito essa qualidade, e se não visses o lírio, também não ficastes pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo, e tornando a ideia fixa, direi que é ela o que faz os varões fortes e os doudos, a ideia móvel, vaga ou furta-cor. É a que faz os Cláudios. Fórmula suetônico. Era fixa a minha ideia. Fixa como... Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja, leitor, a comparação que melhor lhe quadrar. Veja, e não esteja daí a torcer-lhe nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa dessas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a Neto na reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia importa dizer que esse livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desenfrontado da brevidade do século. Obra subitamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona. Cousa que não edifica nem destrói, não inflama nem regala, e é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá. Redifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Habsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto para as Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares que se hasteiam e flutuam à sombra daquela e que poucas vezes lhe sobrevivem? Mal comparando, é como a raia miúda que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a raia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Capítulo 5.
em que aparece a orelha de uma senhora. Senão, quando estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Tinha um emplasto no cérebro. Trazia comigo a ideia fixa dos doudos e das fortes. Via-me ao longe ascender no chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal. E não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método. Nem cuidado, nem persistência, tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, de aziago, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galpar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas entre macróbios. Tinha saúde e robustez. Suponha-se que, em vez de estar lançando aos alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição pública ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar que vence em eficácia o cálculo humano e lá se ia tudo. Assim, corre a sorte dos homens. Com essa reflexão me despedi eu da mulher. Não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, e anônima do primeiro capítulo, a tal cuja imaginação, à semelhança das cegonhas do Elis, tinha então 54 anos. Era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu. Muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo assomar a porta da alcova. Continua no próximo, hein, gente?